Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje é com o coração aberto que eu vou contar para vocês a minha história. Meu nome é Mário, tenho 74 anos e por muito tempo eu achei que, depois de criar 5 filhos sozinho, depois de trabalhar feito burro de carga, de enfrentar a vida com as mãos calejadas e o peito cheio de amor, eu teria uma velhice tranquila. Achei de verdade que tinha feito tudo certo. Quando a minha mulher faleceu, Deus a tenha, eu não tive tempo nem de chorar direito. Abracei meus filhos no colo, enxuguei as lágrimas deles e segui. Fui pai, fui mãe, fui casa, fui pão, fui tudo. A gente morava num sítio simples, mas digno, que construí com o suor do meu rosto. Tinha também essa casa aqui, levantada tijolo por tijolo, para deixar de herança para eles. Tudo o que conquistei foi com esforço, sem luxo, mas com muito valor. O tempo foi passando. Eles cresceram, casaram, seguiram suas vidas. Eu fiquei feliz por eles, orgulhoso até demais. Só que um dia, sem que eu percebesse direito quando, as visitas ficaram raras. Os telefonemas viraram recado. Os abraços viraram: assim que der, eu passo aí. E eu fui ficando para trás, mas o pior ainda estava por vir. Porque o dia que eu transferi tudo para eles, a casa, o sítio, o dinheiro suado da poupança, achando que estava garantindo tranquilidade, foi o dia que, sem querer, eu assinei meu próprio abandono. E é por isso que eu digo: nunca é tarde para recomeçar. Mas escreve aí nos comentários: isso já aconteceu com você? E me diz também de onde você está me ouvindo e escreva o seu nome para eu te conhecer. Vamos continuar, meus queridos. Tem dias que eu acordo e fico um tempo olhando para o teto, sem levantar da cama. Não porque o corpo dói, embora ele também doa, mas porque o coração fica pesado, sabe? É como se uma parte de mim ainda esperasse ouvir a voz de alguém chamando lá da cozinha, ou o som de passos pequenos correndo pelo corredor. Mas o que tem mesmo é silêncio. O silêncio mora comigo. E eu digo isso não como quem dramatiza, mas como quem convive. Porque silêncio tem peso, tem cheiro, tem presença. Ele se arrasta pelos cômodos com a mesma liberdade que meus filhos tinham quando eram pequenos e corriam pela casa de um lado para o outro. Só que eles cresceram. E eu fiquei. E hoje, esse lugar que antes era cheio de vida, virou um espaço de eco. E eu fico aqui, tentando entender como é que a gente passa a vida inteira construindo para no final ser esquecido dentro daquilo que construiu. Meu nome é Mário, tenho 74 anos. E por muitos anos da minha vida achei que estava fazendo tudo certo. Fui casado com a Rosa, mulher boa, firme, parceira de verdade. Mas ela se foi cedo demais. Quando ela partiu, nossos filhos ainda estavam pequenos. Eu tinha 30 e poucos anos, e de repente me vi com 5 crianças para cuidar. Não tive tempo para luto. Tive que segurar a casa, os choros, os medos e, principalmente, manter a mesa cheia. Trabalhei dobrado. Durante o dia na marcenaria, à noite fazendo bico onde aparecesse. Aos fins de semana, era o sítio que me chamava. Terreno pequeno, comprado com muito esforço, mas que me dava orgulho. Plantei cada árvore com minhas mãos, construí um galpãozinho, criei galinha, vaca e muito suor. Fiz tudo pensando neles, no futuro deles. Nunca fiz para mim, nem uma vez parei para pensar no que eu queria de verdade. Só seguia em frente porque precisava. Os anos passaram. A casa ficou pronta, o sítio cresceu e, com o tempo, consegui juntar uma boa reserva na poupança. Não era muito, mas era fruto de uma vida inteira. Sempre deixei tudo registrado, certinho. A Rosa que dizia: não deixa bagunça para depois, Mário. Organiza enquanto é tempo. E eu obedecia. Até que, um dia, já com mais de 60 anos, meus filhos começaram a me procurar com aquela conversa de resolver tudo, para evitar problema depois. Um falava do inventário, outro dizia que seria melhor antecipar a doação dos bens, para não ter confusão mais para frente.
E eu, que só queria paz, acabei cedendo. Fui num cartório com eles. Assinei papel por papel. A casa foi pro nome de um, o sítio pro nome de outro. A poupança foi dividida. Garantiram que eu teria o tal do usufruto vitalício. O senhor vai continuar vivendo aqui, pai, tudo igualzinho. E eu acreditei. Porque pai acredita, mesmo quando já devia saber que as coisas não são tão simples. E nos primeiros meses, foi tudo igual. Vinham aqui, riam, falavam de trabalho, das crianças, almoços aos domingos, aniversário comemorado. Mas aos poucos, o que era visita virou mensagem. O que era mensagem virou áudio de 5 segundos. O que era presença virou ausência com justificativa. Diziam que era a correria, que estavam atolados, que iam vir no próximo fim de semana. E eu ia esperando. Botava água no feijão, deixava a toalha de mesa esticada, a casa cheirosa. E nada. Até que parei de esperar. Porque depois de alguns anos, até o mais esperançoso cansa. E eu cansei. Cansei de me arrumar para ninguém, de preparar comida para guardar na geladeira, de fingir que estava tudo bem quando não estava. Um dia, eu estava na cozinha e ouvi o barulho do portão abrindo. Meu coração acelerou. Achei que era alguém, mas era um vizinho voltando com o cachorro. Aquilo me bateu de um jeito que me deu vontade de chorar ali mesmo, na pia, com a esponja ainda na mão, e chorei. Baixinho, quieto, como quem chora para não assustar os fantasmas. E naquela noite, resolvi escrever. Peguei um caderno velho, desses que ficam esquecidos em gaveta de armário. E comecei. Não sabia bem o que escrever. Só deixei sair. Hoje ninguém veio. Fiz café, sentei na varanda, fiquei olhando o portão. Ele ficou fechado. No outro dia, escrevi de novo. Sonhei com a Rosa. Ela me olhava calada, com aquele jeito de quem entende. Acordei com o coração apertado. Escrever virou minha única forma de dizer que eu existo. Porque parece que o mundo esqueceu. E quando a gente não tem para quem falar, o papel vira ouvinte. O tempo foi passando, e com ele veio o medo. O medo de adoecer, de cair, de precisar. Porque eu sei que se eu cair aqui dentro, pode demorar dias até alguém perceber. Eles não ligam mais, não perguntam. Não sabem se eu tô comendo, se tomei os remédios, se dormi bem. E isso dói. Dói mais do que a artrose, mais do que a coluna. Porque a dor da ausência é uma dor que não se vê nos exames, mas que destrói devagar. E mesmo com tudo isso, eu continuei em silêncio. Até que um dia, fui à praça. Sentei num banco e ouvi 2 senhores conversando sobre abandono de idoso. Falaram de um grupo de apoio. Um lugar onde gente como a gente se encontra para conversar, desabafar, encontrar algum sentido. Aquilo ficou na minha cabeça. Fiquei dias remoendo. E uma tarde, sem dizer nada para ninguém, fui. Entrei tímido, sem saber se devia, mas fui. E foi ali que tudo começou a mudar, sabe? Às vezes tudo o que a gente precisa é encontrar quem escuta a nossa dor sem julgar. Obrigada por estar aqui me ouvindo. Agora me diz, você também já passou por isso? Me fala, de onde você está me ouvindo? No primeiro dia que eu fui naquele grupo, confesso que a vergonha quase falou mais alto. Cheguei cedo, antes da sala abrir. Fiquei sentado do lado de fora fingindo que mexia no celular, mesmo sem saber direito usar aquilo. O coração batendo forte, como se eu estivesse fazendo algo errado. Acho que no fundo, parte de mim ainda acreditava que falar da minha dor era fraqueza. Que expor o que eu estava sentindo podia parecer mágoa ou rebeldia. Mas naquele dia, alguma coisa me empurrou para dentro. A sala era simples, umas cadeiras em círculo, uma mesa com garrafa de café e pão de forma cortado. Gente calada, alguns se cumprimentavam com aceno, outros só sentavam e olhavam para o chão. Eu escolhi uma cadeira no canto, dessas mais escondidas, quase querendo ser espectador da vida dos outros, sem ter que contar a minha. Mas ali não era lugar de plateia, era lugar de espelho. Quando o encontro começou, o coordenador
Um rapaz novo, mas com olhar respeitoso, explicou que todos estavam ali por um motivo em comum. Estavam tentando entender o que fazer com a dor que carregavam. E então, um homem mais velho, com voz rouca e andar lento, começou a falar. Disse que tinha 2 filhos que moravam a menos de 20 minutos da casa dele. Mas fazia mais de 6 meses que nenhum dos 2 aparecia. Disse que depois que ele passou o apartamento para o nome dos filhos, as visitas sumiram. Disse que sentia mais saudade da esposa, que partiu, do que dos filhos vivos. Aquilo me atingiu em cheio. Era como se ele tivesse arrancado palavras da minha garganta. Eu olhava para ele e via minha história com outra cara, outra voz, mas o mesmo enredo. Depois outro falou. E outro. E eu, ali calado, sentia o peso de cada relato se misturar com o meu. Quando chegou a minha vez, hesitei. Pensei em dizer que estava só para ouvir, que não queria falar. Mas a boca falou antes do pensamento. E eu comecei. Falei devagar, escolhendo as palavras como quem pisa em chão rachado. Falei da Rosa, dos 5 filhos, da casa, do sítio, da assinatura dos papéis. Falei do domingo em que preparei almoço e ninguém veio. Falei do silêncio da casa, do caderno que me ouve, das noites que parecem longas demais para um coração que espera. E falei também da vergonha, de ter acreditado que estava tudo certo, de ter feito tudo pensando no bem deles, e de perceber tarde demais que o bem que eu merecia ficou para depois, e esse depois nunca chegou. Quando terminei, ninguém me aplaudiu, ninguém disse coitado. Mas teve uma coisa que ali dentro era mais valiosa do que qualquer resposta. Todo mundo entendeu. Porque ali, naquela sala, eu não precisei me explicar. Todo mundo sabia o que era carregar saudade e arrependimento ao mesmo tempo. Voltei para casa naquele dia com um nó na garganta e um alívio no peito. Era como se alguém tivesse aberto uma frestinha de janela num quarto escuro. Pequena, mas que deixava entrar um pouco de ar. No dia seguinte, fui ao mercado. Coisa simples. Comprei café, sabão, pão. Mas o jeito que a moça do caixa me olhou quando eu perguntei como ela estava, já me pareceu diferente. Como se eu tivesse voltado a existir. Depois disso, comecei a ir ao grupo toda semana. Não para reclamar da vida, mas para lembrar que eu não era o único tentando entender onde tudo se perdeu. E aos poucos, aquilo foi me fortalecendo. Um dia, depois do encontro, o rapaz que coordenava veio conversar comigo. Disse que conhecia uma advogada que trabalhava com casos como o meu, que não era sobre processar filhos, era sobre garantir que a gente, mesmo com idade, tivesse voz. Disse que ela podia me orientar. No começo recuei. Falei que não queria confusão, que não queria brigar. E ele respondeu com uma frase que não me saiu mais da cabeça. Seu Mário, não é briga, é dignidade. Fui para casa pensando nisso. Dignidade, palavra bonita, forte, mas que a gente às vezes esquece o que significa. E percebi que fazia tempo que eu não sentia isso. Dignidade. No outro encontro, perguntei sobre a advogada. Ele me passou o telefone. Guardei no bolso. Demorei uma semana para criar coragem. Mas um dia, depois de ler no meu caderno mais uma vez a frase "Hoje ninguém ligou", resolvi. Liguei. Ela me atendeu com voz calma. Marcamos de conversar pessoalmente, e quando nos encontramos, ela me ouviu como ninguém mais tinha ouvido há anos. Não me interrompeu. Não olhou o relógio. Não me tratou como velho que reclama. Me tratou como homem. E me explicou tudo. Me disse que o que eu tinha feito, a doação em vida com usufruto, me dava direitos. Me explicou que, se esses direitos estavam sendo violados por abandono, negligência, desprezo, eu podia sim procurar a justiça. Não para tirar o que dei, mas para garantir que o que era meu continuasse me pertencendo de verdade. Disse também que muitos pais passam por isso. Que o medo de parecer ingrato impede muitos de pedir ajuda. E que no fim, a solidão vai matando devagar. Voltei para casa mexido. Mexido por dentro, sabe? Porque eu não queria guerra.
Mas percebi que o silêncio estava me matando mais do que qualquer conflito. E aí, eu escrevi no meu caderno. Talvez ainda dê tempo de me respeitarem, mas se não der, pelo menos eu vou respeitar a mim mesmo. E foi aí que comecei a mudar. Quando a advogada me avisou que as notificações tinham sido entregues, eu não disse nada. Agradeci, desliguei o telefone e fiquei olhando pela janela da cozinha, como quem espera que o tempo diga o que fazer. A verdade é que naquele momento eu não estava esperando telefonema, nem visita, nem pedido de desculpa. Mas o silêncio que veio depois foi diferente. Não era o silêncio de sempre. Era um silêncio carregado. Dava para sentir no ar que alguma coisa tinha mudado. Parecia que a casa inteira estava em suspense, como se até as paredes tivessem percebido que agora o velho aqui tinha se levantado. E eu sei que naquele dia, do outro lado das cidades onde cada um dos meus filhos vivia, o burburinho tinha começado. Devem ter se ligado entre si, devem ter feito grupo no WhatsApp, devem ter xingado, se perguntado o que estava acontecendo, tentado adivinhar o que eu queria com aquilo. Mas ninguém me ligou. Nem no primeiro dia, nem no segundo. O telefone ficou ali, quieto, como sempre. Só que dessa vez, eu sabia que ele estava em silêncio porque eles estavam com medo. Medo de encarar. Medo de ouvir. Medo de falar. O primeiro que veio foi o Guilherme. E foi como sempre, com os 2 pés no peito. Nem entrou direito. Já chegou falando alto, perguntando se era verdade, se eu estava mesmo metido com o advogado. Eu estava sentado na varanda, mexendo no caderno. Olhei para ele, fechei o caderno com calma e disse: "É verdade, sim." Ele ficou parado, olhando para mim como se eu fosse um estranho. Depois começou a andar de um lado para o outro, como quem procura onde foi que perdeu o controle. "O senhor acha justo isso? Depois de tudo que a gente fez?" Ele disse, e eu, com a mesma calma de quem cansou de engolir sapo, respondi: "O que vocês fizeram foi tomar conta dos meus bens, mas esqueceram de mim." Ele rebateu, tentando parecer ofendido: "A gente nunca te esqueceu. O senhor que começou a se isolar, a não atender, a ficar emburrado." Ponotai. Eu sorri sem ironia, apenas com aquele sorriso de quem sabe. Eu não me isolei, Guilherme. Eu fui silenciado, fui esquecido no canto, e agora? Tô só lembrando vocês de que ainda tô aqui. Ele ficou vermelho, balançou a cabeça e foi embora bufando, sem se despedir. No dia seguinte, quem apareceu foi o Fernando. Sempre mais quieto, mais mole. Entrou devagar, trouxe pão e 1 litro de leite. Sentou na mesa da cozinha, mexeu no copo d'água e falou baixo: "Pai, eu não sei o que dizer." Eu olhei para ele, vi que os olhos estavam pesados. "Então não diz nada agora, só me escuta." E ele escutou. Falei que aquilo não era vingança, nem raiva. Era só o resultado de anos sendo ignorado. Falei que eu não queria nada que não fosse meu. Só queria ser respeitado, ter voz, ter o direito de não ser invisível dentro da minha própria casa. Ele assentiu com a cabeça, parecia entender. Disse que sentia muito, que não sabia que tinha chegado nesse ponto. E eu disse: "Ninguém nunca sabe, porque quem some não enxerga o vazio que deixa." Camila mandou mensagem. Um áudio longo, cheio de choro no fundo, perguntando o que tinha acontecido, dizendo que me amava, que não queria confusão. Eu respondi com texto curto: "Camila, quando quiser conversar com calma, eu tô aqui. Mas agora é hora de me ouvir também." E ela respondeu: "Eu vou, pai. Eu preciso ir." Carlos, sumido. Nenhuma palavra, nenhum sinal, mas isso já não me doía tanto. Eu estava aprendendo a esperar menos. E esperar menos, às vezes, é uma forma de sobreviver. O processo seguia. A advogada me mantinha informado, explicava tudo com paciência. Me mostrava os documentos, traduzia as palavras difíceis. Me tratava como alguém capaz, coisa que nem meus filhos faziam mais. E nesse meio tempo, comecei a mudar. Não por causa do processo em si,
mas porque pela primeira vez em muito tempo eu estava fazendo algo por mim. Comecei a cuidar da casa como se fosse só minha, e no fundo, ainda era. Troquei a toalha da mesa, lavei as janelas, limpei o velho galinheiro do fundo, plantei umas flores que comprei na feira. Comecei a caminhar mais cedo, tomar sol na varanda, tocar violão depois do almoço. As músicas vinham devagar, os dedos erravam, mas o som me lembrava que eu ainda estava vivo. Escrevi no caderno: hoje o café teve gosto de liberdade. Primeira vez em muito tempo que tomei sem culpa. Fernando começou a passar mais vezes, às vezes só para trazer fruta, às vezes para sentar um pouco. Nunca muito tempo, mas era algo. Guilherme ligou mais 2 vezes. Ainda bravo, ainda duro, mas agora com um tom diferente. Como quem queria entender, mesmo que não soubesse como. Camila veio. Me abraçou forte na porta. Chorou. Pediu desculpa. Disse que se perdeu no meio da vida, dos filhos, do trabalho. Eu disse que não queria desculpa. Queria presença. Ela prometeu tentar. Sentamos na sala, tomamos café. Ela olhou ao redor como se visse a casa pela primeira vez em anos. Apontou a planta nova, o violão encostado e disse: "Tá tudo diferente aqui." Eu respondi: "Tá diferente porque agora essa casa é para mim, não mais só para vocês." Ela chorou mais. Me ajudou a fazer o almoço. Ficou até o fim da tarde. E quando foi embora, deixou um bilhete no caderno: "Pai, obrigada por ainda acreditar na gente." Eu li aquele bilhete umas 10 vezes. E cada vez doeu e curou-te um pouco mais. No grupo de apoio, compartilhei tudo. Os homens ouviram com atenção, alguns aplaudiram, outros se emocionaram. Um deles, o seu Anselmo, me disse: "Seu Mário, o senhor está ensinando a gente a não aceitar menos do que merece." Aquilo me tocou. Porque por muitos anos eu aceitei migalhas achando que era cuidado. E agora, com cada passo que eu dava, eu me sentia inteiro de novo. Não totalmente curado. Não totalmente feliz, mas inteiro. E ser inteiro, depois de ter sido fragmentado por tanto tempo, já era muito. Já era tudo. Depois daquele domingo em que Camila ficou o dia inteiro aqui em casa, alguma coisa dentro de mim mudou de lugar. Não foi milagre. Meus filhos não viraram santos. A solidão não evaporou e a dor não sumiu como fumaça. Mas alguma coisa mexeu. Foi como se o tempo tivesse dado uma pequena trégua, um respiro. Ela chegou logo cedo. Trouxe bolo de fubá ainda quente. Disse que passou no mercado antes. Sentou comigo na cozinha, perguntou das plantas, do violão, até do galinheiro. E aos poucos, sem forçar, sem roteiro, fomos conversando como fazia anos que não conversávamos. Eu notei no olhar dela uma mistura de culpa e carinho. Como quem percebe que errou, mas ainda quer acertar. E pela primeira vez, eu não precisei levantar a voz, nem me explicar demais. Só fui contando como as coisas foram acontecendo. Falei do silêncio que me engolia, da sensação de estar presente só no nome das contas. Falei do medo de adoecer e ninguém saber. Falei do susto que foi perceber que eu tinha dado tudo, menos a mim mesmo. Ela me ouviu em silêncio, segurando a caneca com as 2 mãos, como quem segura o coração para não derramar. E quando terminou, me disse: "Pai, eu me perdi." E foi só isso. Mas disse com uma honestidade que eu reconheci. Porque eu também me perdi. A diferença é que eu levei tempo demais para me procurar. E agora, velho, estava reaprendendo a me achar. Fernando também apareceu mais vezes, meio torto ainda, sem muito jeito, mas presente. Trazia pão, fruta, perguntava do médico. Um dia veio com a mulher e os filhos. As crianças correram pelo quintal como antigamente. Fizeram barulho, bagunça boa, e eu, em silêncio, agradeci. Guilherme continuava duro. Ligava, mas falava como quem cumpre obrigação. Dizia que estava vendo com o advogado, que não queria conflito. Eu respondia com calma: "Guilherme, se você quiser paz, é só parar de fugir de mim." Ele não respondia. Mudava de assunto. Eu sabia que o orgulho dele era maior que a vontade de reconciliar. E Carlos continuava mudo.
como se o processo tivesse desligado de vez o que ainda restava de laço. E isso doía, não vou mentir. Mas eu estava aprendendo a viver com a ausência, sem me afundar nela. A advogada me dizia que o processo estava andando bem, me explicava cada passo, cada audiência, cada documento, e eu me sentia forte. Porque cada vez que assinava um papel, cada vez que lia uma cláusula, eu lembrava que não estava mais calado, que minha voz estava no papel, na lei, na escuta da justiça. E isso me devolvia uma parte da minha dignidade. Comecei a me cuidar mais. Marquei consulta com o clínico. Voltei a tomar os remédios certinhos. Cortei o cabelo, comprei uma camisa nova, sapato novo. Um dos dias, me olhei no espelho e falei: Mário, ainda dá para florescer. No grupo de apoio, compartilhei essas mudanças. Os outros senhores ouviram com atenção. Alguns sorriram. Um deles, o seu Nelson, disse: A gente passa a vida fazendo pelos outros, mas se esquece de viver pra gente. O senhor está vivendo agora, seu Mário. Aquilo me tocou. Porque era isso. Pela primeira vez eu estava vivendo pra mim. Não para ser visto. Não para ser lembrado. Mas porque eu merecia. Comecei também a sair mais. Fui à feira, sentei na praça, tomei caldo de cana, conversei com o vendedor. Comecei a ser chamado de novo de seu Mário pelas pessoas da rua, como se eu tivesse voltado a existir pro bairro também. Um dia, a moça do salão de beleza, onde Rosa cortava o cabelo, me reconheceu. Seu Mário, tá bem? Sumido! Eu sorri. Tava escondido de mim mesmo, agora tô voltando. E ela riu. Me convidou para um café. Conversamos ali mesmo. E eu me senti vivo. Escrevi no caderno naquele dia: ser lembrado por alguém que não precisa lembrar vale mais do que palavras obrigadas de família. No outro domingo, Camila voltou com os netos. Trouxeram bolo, riram, os pequenos correram. Ela me ajudou a preparar o almoço, ficou até o fim do dia. Quando foram embora, me abraçou e disse: Pai, obrigada por não desistir da gente. E eu respondi: eu não desisti. Só aprendi a não me perder mais por vocês. Ela entendeu. Sorriu com lágrima nos olhos. E eu fechei a porta com o coração mais leve. Nesse ritmo novo, fui sentindo que meu coração já não dependia tanto da aprovação deles. Que o processo de cura não vinha só da presença dos filhos, mas do reencontro comigo mesmo. E isso foi me transformando de um jeito que nem eu imaginava que fosse possível. Comecei a cantarolar mais alto, a mexer nas plantas com mais gosto. Escrevia no caderno com vontade, como quem escreve para um amigo fiel. Um dia escrevi: hoje acordei com vontade de viver. Simples assim, e isso já é muito. Por que é? É muito. E é justo. Eu que passei a vida inteira sendo base para os outros, agora estava me reconstruindo peça por peça. Sem pressa, sem mágoa, mas com verdade. E essa verdade era o que me mantinha firme. Firme como nunca. Às vezes, quando a tia casa está mais silenciosa do que o normal, eu paro na varanda e fico olhando o portão. Não é como antes, quando eu esperava ver alguém chegando. Agora eu olho com outros olhos, com menos expectativa e mais aceitação. Não é desistência, é entendimento. Com o tempo, a gente aprende que nem todo filho volta, nem todo silêncio vai ser quebrado. E que isso não significa que a vida parou. Significa só que ela segue por outros caminhos. Depois da aproximação de Camila, da presença tímida de Fernando e da ausência gritante de Carlos, eu comecei a enxergar as coisas com mais clareza. Antes, eu achava que recomeçar significava ter todos eles de volta, reunidos, felizes, arrependidos, como num filme bonito. Mas a vida real não é filme. E a reconciliação, quando vem, vem torta, imperfeita, incompleta. E mesmo assim, vale. Guilherme me ligava de vez em quando. A conversa ainda era travada, meio fria. Sempre um tom de obrigação misturado com orgulho ferido. Um dia ele soltou: Pai, a gente vai mesmo continuar com esse processo? Ou dá para resolver entre a gente? Eu respondi com calma: dá para resolver sim, mas não dá para apagar o que fizeram. E o senhor aqui?
Ainda precisa de garantias. Ele ficou mudo por uns segundos, depois disse: Tá bom, a gente vai se falando. E desligou. Não ligou mais naquela semana, nem na seguinte. E eu não insisti. Camila continuava vindo. Às vezes sozinha, às vezes com os meninos. Me ajudava nas tarefas, perguntava do processo, queria saber se eu estava bem. Um dia, ela me olhou e perguntou: Pai, o senhor se sente feliz agora? Fiquei quieto um tempo. Fui até o fogão, desliguei o café, voltei, sentei e disse: Feliz é muito, mas eu tô em paz. E a paz, depois de tanto barulho, vale muito mais. Ela entendeu. Me abraçou de leve. E eu senti naquele abraço uma coisa nova. Não era piedade, era respeito. E isso fez bem. Fernando trouxe o neto para conhecer o sítio. Aquele sítio que hoje já não me pertence nos papéis, mas que ainda é minha memória viva. Andamos juntos pelo terreno, a grama alta em alguns cantos, o galpão meio enferrujado, as árvores que plantei com rosa ainda firmes. O menino correu, se sujou, brincou com o cachorro do vizinho. E eu, por dentro, agradeci. Fernando disse que tinha pensado em vender o sítio, mas agora não tinha mais certeza. Tem muita história aqui, né, pai? Ele disse. E eu só respondi: tem mais raiz aqui do que terra. Ele entendeu. Pelo menos pareceu entender. Depois daquele dia, passou a me mandar fotos do lugar. Perguntou se eu queria reformar o galpão, se eu tinha ideia do que plantar. Eu disse que podia pensar. E pensar já era um bom sinal. No grupo de apoio contei tudo com calma. Os senhores escutaram com aquele silêncio bonito de quem compartilha sem julgar. Um deles, o seu Edson, me disse: Seu Mário, às vezes a gente espera florescer no jardim errado, e quando muda de canto, descobre que ainda tem primavera dentro. Aquilo ficou na minha cabeça. Comecei a escrever sobre isso no caderno. Não é que os filhos voltam, é que a gente deixa de se perder por causa deles. E aí quem volta somos nós. E é isso, eu voltei para mim. Não totalmente. Ainda tem ferida, ainda tem dia nublado por dentro. Mas eu tô inteiro de novo. E mais do que isso, eu tô presente na minha própria vida. Comecei a visitar o centro de convivência da cidade. Encontrei outras pessoas da minha idade, fiz oficina de música, me inscrevi num curso de jardinagem. Uma moça simpática que cuida das atividades me disse: Seu Mário, o senhor anima o grupo. Tem energia de menino. Eu ri. Fazia tempo que eu não ouvia algo assim. E foi sincero. Num dos dias, levei meu caderno para ler um trecho na roda de conversa. Li devagar, com a voz firme. Falei da dor do abandono, da coragem de se reerguer, do direito que todo idoso tem de ser ouvido. Quando terminei, uma senhora me abraçou e disse: O senhor disse o que meu coração queria gritar. Aquilo me deu força. Me fez entender que minha história, por mais dura que fosse, estava servindo de ponte para outros. Que minha luta não era só minha. Um dia, escrevi no caderno: A gente envelhece e acha que o mundo encolhe. Mas às vezes, é a gente que precisa se esticar de novo. E eu estava me esticando. Esticando a alma, a vontade, o olhar. Ainda não falei com Carlos. Não sei se ele vai voltar. E talvez nem volte. Mas pela primeira vez, eu entendi que o amor de pai não precisa ser cego. Pode ser real, com limite, com dor, com verdade. E mesmo se ele não vier, mesmo que o laço tenha se rompido, eu sigo. Porque a minha vida não vai mais parar por ausência de ninguém. Camila me disse: Pai, o senhor está mais forte do que nunca. E eu disse: Não é força, filha. É que agora eu me escolho também. E essa escolha mudou tudo. Não sou mais aquele homem que esperava domingo na janela. Sou o homem que escolhe o domingo que quer viver. Com ou sem visita, com ou sem mensagem. Porque agora, o que importa é que eu tô aqui, inteiro, vivo. Um dia desses, sentei na praça depois da caminhada e fiquei ali, só escutando o movimento do bairro.
Criança correndo atrás de bola, gente falando alto no mercadinho da esquina, o sino da igreja marcando hora. E eu ali, no meio de tudo, só observando. De repente, uma senhora sentou do meu lado. Devia ter uns 70 e poucos também, cabelo bem arrumado, sandália confortável, vestidinho florido. Me olhou, sorriu, disse: "Faz tempo que eu vejo o senhor por aqui, sempre de manhãzinha." E eu sorri de volta. "É que agora tô aprendendo a começar o dia comigo mesmo, dona." Ela riu. "Isso é bonito. Começar o dia com a gente é sinal de que a gente ainda se escolhe." E era exatamente isso. Começar o dia comigo era o meu novo jeito de existir. Eu que passei a vida toda começando os dias pelos outros, pelos filhos, pelo trabalho, pelas contas, pelas obrigações, agora estava começando por mim. E não era egoísmo, não. Era sobrevivência. Pouco tempo depois desse encontro, o coordenador do grupo de apoio me chamou num canto e disse que estavam organizando uma roda de conversa maior, aberta para o público. Queriam que alguns de nós contassem um pouco da nossa experiência. Disse que meu relato estava tocando muita gente e que talvez fosse bom dividir isso com quem ainda não tinha coragem de falar. Pensei um pouco. Fiquei meio sem saber. Nunca fui de falar em público, mas alguma coisa dentro de mim disse: "Vai." E eu fui. No dia marcado, colocaram as cadeiras em círculo no salão comunitário. Tinha idoso, cuidador, assistente social, gente da prefeitura, estudantes, muita gente. Me sentei um pouco nervoso, com o caderno na mão. E quando chegou minha vez, levantei devagar, ajeitei o microfone e falei o que vinha do coração. Falei do silêncio, do abandono, da doação antecipada, da solidão depois da assinatura. Falei das noites vazias, dos almoços para ninguém, do portão que não abria. Falei da decisão difícil de procurar ajuda, de entrar com o processo, de reaprender a viver sem esperar a aprovação dos meus. Falei da minha filha voltando, do neto correndo pelo sítio, do violão que voltou a tocar. E quando terminei, a sala estava em silêncio. Aquele silêncio bonito, de escuta. E aí veio o aplauso. Um aplauso sincero, cheio de respeito. Depois disso, vieram me abraçar, apertar a mão, agradecer. Uma moça jovem, assistente social, me disse: "Seu Mário, o senhor disse o que meu avô nunca conseguiu dizer." E eu percebi ali que a minha voz, antes apagada dentro da minha própria casa, agora estava ajudando outros a encontrar a deles. Fui convidado para voltar outras vezes. Comecei a participar das rodas, das oficinas, das conversas sobre envelhecimento com dignidade. Descobri que tinha muita gente na mesma situação. Homens e mulheres que deram tudo pela família e depois foram esquecidos no sofá. E ver que minha história servia de farol para essas pessoas me encheu de sentido. Um dia escrevi no caderno: "A gente passa a vida sendo escada para os outros subirem. Mas chega uma hora que a gente precisa parar de ser degrau e ser chão firme para si mesmo." Foi nesse período que comecei a ser chamado de Seu Mário do grupo. Até as crianças da escola passaram a me cumprimentar na rua. Alguns vizinhos que nem olhavam mais para minha cara voltaram a me chamar no portão. E eu estava mais inteiro do que nunca. Camila ficou feliz com essa fase nova. Disse que via brilho nos meus olhos, que eu falava diferente. Mais cheio de si, pai. Mais leve. Eu disse: "Filha, é que agora eu não espero mais. Eu caminho." Ela entendeu. Fernando também começou a participar mais das conversas sobre o sítio. Queria plantar hortaliças, consertar a cerca. Me chamava para dar opinião. Um dia até me disse: "Pai, sei que errei, mas posso fazer diferente agora se o senhor deixar." Eu respondi: "Não precisa da minha permissão, só precisa vir com verdade." E ele veio. Guilherme. Ainda tenso. Ainda duro. Mas uma vez por semana manda mensagem. Às vezes sobre o processo, às vezes para perguntar se estou bem. Não é muito, mas é alguma coisa. Carlos, esse ainda nada. E eu já não fico mais esperando. Sinto falta, claro. Penso nele quando ouço certas músicas, quando vejo uma camisa parecida com a que ele usava, quando lembro da risada dele de menino.
mas não deixo mais essa ausência me engolir. Aprendi a separar saudade de dependência. Eu posso sentir falta, mas não posso me anular por isso. Escrevi no caderno: saudade é visita, não moradora. E é assim que tenho vivido. A cada semana recebo convite para falar em um lugar novo. Centro de idosos, escola, grupo religioso, universidade. Conto minha história, mas mais do que isso. Levo uma mensagem: a de que velhice não é fim, que envelhecer é colheita. Que não é porque os filhos esqueceram que a gente deixou de ser importante. E quanto mais eu falava, mais eu me fortalecia. Porque cada vez que eu contava, eu entendia melhor minha própria trajetória. A dor não sumia, mas ela agora tinha nome, forma, voz, e isso fazia toda a diferença. Um dia desses, enquanto limpava o quintal, vi Camila chegando com os netos. Vieram sem avisar. Trouxeram pudim, o preferido da Rosa. Me abraçou, me olhou nos olhos e disse: pai, eu queria te apresentar para o projeto da Escola das Crianças. Eles vão fazer uma atividade sobre histórias reais de superação. E eu queria muito que eles contassem a sua. Eu parei. O coração apertou. Olhei para os netos brincando com o cachorro, para minha filha com o rosto cheio de orgulho. E respondi: pode contar sim, mas diz que essa história ainda está sendo escrita. Porque todo dia eu me reescrevo um pouco. E é isso. Minha história não terminou. Eu tô nela, vivo, aprendendo, errando menos, me respeitando mais. E agora, mais do que nunca, sabendo que ser velho não é ser resto, é ser raiz. Teve um dia que eu estava varrendo a calçada, o sol já começando a lhe esquentar, e passou uma moça com um crachá pendurado no pescoço. Parou do nada, olhou para mim e disse: o senhor é o seu Mário, né? Aquele que fala nos encontros da terceira idade? Eu gelei por dentro, mas respondi com um sorriso: sou sim, minha filha. Algum problema? E ela riu. Problema nenhum. Eu que queria te ouvir. Minha avó viu o senhor falando lá no centro, e desde então ela vive falando que quer viver igual o senhor. Disse que o senhor ensinou ela a se respeitar. Aquilo me pegou num lugar que eu nem sabia que existia mais. Me agradeceu, me deu um panfleto e foi embora. Eu fiquei ali parado, com a vassoura na mão e o coração tremendo. Entrei, sentei na cadeira da varanda e olhei para o panfleto. Era um convite. Um evento estadual de valorização da pessoa idosa. Queriam que eu falasse, que eu contasse minha história. Não só no grupo, não só na cidade, mas num evento cheio de gente. Gente importante, televisão, rádio, tudo. Por um segundo duvidei. Eu? Logo eu. Um velho que escrevia num caderno para não enlouquecer. Mas depois pensei: se minha voz alcançou uma senhora que eu nunca vi, talvez ela precise alcançar mais gente. Liguei para o número, confirmei. E marquei. Nos dias seguintes, preparei o que ia dizer. Não era discurso, era só verdade. Escrevi no caderno: se a vida me deixou velho, eu que não vou morrer calado. No dia do evento, vesti minha melhor camisa. Passei perfume. Levei o caderno. Quando subi no palco, minhas mãos tremiam, mas meu coração estava firme. Contei minha história do começo. O amor pela Rosa, a dedicação aos filhos, a morte dela, a entrega dos bens, o abandono, o silêncio, o processo, a reconquista da minha voz. Falei das ausências, mas também das presenças que me resgataram. Falei da dor de ser esquecido e da alegria de se reencontrar. Quando terminei, teve aplauso de pé. Vi gente chorando. Vi jovens anotando. Vi idosos me olhando com olhos de quem diz: obrigado por dizer o que eu não consigo. Depois disso vieram entrevistas, matérias, fotos. Fiquei conhecido como o avô que não aceitou calar. Camila ficou orgulhosa, Fernando também. Guilherme mandou mensagem: vi o senhor na TV, parabéns. O senhor falou bonito. Eu respondi: falei o que vivi. E ele visualizou, mas não respondeu. Carlos, ainda silêncio. E, pela primeira vez em muito tempo,
Aquele silêncio me incomodou de um jeito diferente. Não era mais mágoa, era tristeza. Tristeza de ver um filho que um dia foi tão meu, virar quase ninguém. Comecei a pensar nele com mais frequência, não com raiva, mas com aquele aperto no peito, que mistura saudade com dúvida. Será que ele sente alguma coisa? Será que me ouve e não tem coragem de falar? Ou será que apagou de vez? Um dia sentei no quarto, abri o caderno e escrevi uma carta para ele. Não para mandar, mas para me aliviar. Carlos, eu lembro do dia em que você nasceu. Lembro do teu primeiro choro. Lembro da tua mão agarrando meu dedo. Lembro de você dizendo que quando crescesse ia cuidar de mim. Hoje quem cuida sou eu, mas de mim mesmo. E mesmo assim ainda te amo. Mesmo distante. Mesmo mudo. Mesmo. Escrevi. Fechei o caderno, chorei um pouco. E guardei. Porque tem coisa que a gente escreve para fora, mas guarda por dentro. No grupo, contei que tinha escrito. E seu Osmar me disse: às vezes o que a gente escreve, o tempo lê por nós, e um dia ele entende. Pode ser. Eu já não espero que o Carlos bata no portão. Mas se bater, eu vou abrir. Com limite, com clareza. Mas vou abrir. Porque o amor de pai, mesmo ferido, não morre. Só aprende a sobreviver. Comecei a dar pequenas palestras em escolas. A convite de Camila, fui na sala do neto dela. Contei minha história para os colegas dele, vi olhos arregalados, perguntas sinceras, abraços apertados. Um menino disse: vou abraçar meu vô hoje. Ele fica sozinho, sabia? E outro disse: meu pai mandou o avô para um lugar longe. Acho que ele não gostava muito dele. E ali eu vi o quanto a minha história precisava ser ouvida por quem ainda tem tempo de fazer diferente. Não é sobre castigar os filhos. É sobre fazer eles enxergarem que a gente sente, que a gente tem alma, que a gente não é peça velha de armário, que a gente é história viva. Um dia escrevi no caderno: se o mundo me escuta, é porque eu gritei primeiro para dentro. E agora, minha voz não volta mais para o silêncio. No sítio, Fernando plantou couve. Me chamou para ver. Fizemos café no fogão a lenha, sentamos de frente para o mato e ficamos ali, em silêncio bom. Ele me olhou e disse: pai, eu queria ter feito tudo isso antes. E eu respondi: antes teria sido bom, mas agora também serve, porque agora ainda é tempo. E ele chorou. Me abraçou como quem volta, como quem finalmente chega. Era uma tarde comum. Sol fraco, vento leve, o som da vizinha lavando a calçada, cachorro latindo longe. Eu estava sentado na varanda, escrevendo no caderno. Escrevi: já não espero milagres, mas me permito acreditar em surpresas. E como se o tempo tivesse lido minha frase em voz alta, o portão bateu. Aquele som seco, familiar, mas esquecido. Olhei devagar. Vi uma sombra. Um homem parado, mochila nas costas, mãos nos bolsos. E só percebi que era ele quando falou: pai. O som da voz dele foi como um eco que voltou de muito longe. Era o Carlos. Envelhecido, mais magro, olhar cansado. Mas era ele. Levantei sem pressa. Caminhei até o portão. Abri. Ficamos nos olhando, sem abraço, sem sorriso. Só os olhos dizendo o que a boca ainda não conseguia. Posso entrar? Ele perguntou. Pode. E entrou. Caminhou devagar pela varanda. Olhou para as plantas, para o violão, para o pano de crochê sobre a cadeira. Sentou. Eu sentei também. Ficamos alguns segundos em silêncio. E ele começou. Eu soube do processo. A Camila me contou. O Fernando também. Vi o senhor na televisão. Li uma matéria. E fui ficando quieto. Com vergonha. Com medo. Com raiva, para ser sincero. Eu não disse nada. Só ouvia. Depois fiquei sabendo que a senhora da padaria que conhece o senhor falou de você na igreja. A moça que mora lá perto do sítio comentou com a minha esposa. E aí percebi que todo mundo sabia, menos eu. Porque fui eu que escolhi não saber. Engoliu seco. Continuou. Eu fiquei com raiva do senhor pai.
porque achei que era injusto, que estava criando confusão. Mas quanto mais eu tentava fugir, mais as coisas me batiam na cara. Até que eu vi um senhor chorando numa palestra sua num vídeo da internet. E aquele senhor era eu. A voz dele falhou. A minha também. Mas segurei firme. Eu não vim pedir desculpa porque eu sei que isso é pouco. E também não vim para consertar tudo. Porque não dá. Mas eu vim para dizer que eu ainda sou seu filho, mesmo depois de tudo. Eu respirei fundo e respondi: Carlos, a porta nunca esteve trancada, mas também não estava mais escancarada, porque eu aprendi que amor sem limite vira abandono disfarçado. E eu me abandonei por vocês por tempo demais. Ele assentiu com a cabeça. Eu sei, eu não estava pronto para ver isso. E agora tá? Perguntei. Tô tentando. Ficamos em silêncio de novo. O tipo de silêncio que machuca e cura ao mesmo tempo. Ele me perguntou se podia ver o sítio. Disse que tinha saudade da jabuticabeira do fundo. E fomos. De carro. Quase não falamos nada no caminho. Mas foi o silêncio mais necessário que eu já vivi. Quando chegamos, ele olhou em volta como quem visita um lugar que já foi casa. Tocou a cerca, andou devagar pelo quintal, parou perto do velho galpão e disse: Eu lembro do senhor me ensinando a cortar madeira aqui. Eu sorri. E você não tinha paciência nenhuma. Ele riu. Pela primeira vez, uma risada de verdade. Nos sentamos no banco velho, debaixo da árvore. E ali, pela primeira vez em muitos anos, ficamos juntos sem dívida, sem cobrança, sem papel assinado. Só pai e filho. Carlos me contou que passou por um divórcio difícil, que se afastou de muita gente, que teve depressão, que perdeu o emprego e quase perdeu a vontade de viver. Quando vi o senhor falando sobre ser esquecido, percebi que eu também tinha esquecido de mim. Eu coloquei a mão no ombro dele e disse: Então somos dois que se reencontraram tarde, mas ainda em tempo. Ele me olhou com um tipo de gratidão triste, e eu entendi. No caminho de volta paramos numa padaria. Ele insistiu em pagar o café. Sentamos ali mesmo, como dois conhecidos que estão se redescobrindo. Me perguntou do processo, das palestras, do grupo de apoio. Eu contei tudo, sem filtro, sem proteção. E vi nos olhos dele uma mistura de orgulho e arrependimento. Pai, o senhor virou um símbolo, eu disse. Não queria virar nada, só queria ser lembrado. Ele baixou a cabeça. Ficou assim por um tempo. Depois me olhou nos olhos e falou: Pai, ainda dá tempo pra gente? E eu respondi: Dá, mas agora no meu ritmo, no meu tempo, e com meu nome escrito certo na história. Ele assentiu. Me trouxe em casa, me ajudou a levar as sacolas. Antes de ir, parou na porta e disse: Obrigado por não fechar a porta por completo. Eu disse: Fechei sim, mas deixei a chave embaixo do tapete. Ele entendeu. Foi embora. E eu entrei com o peito cheio. Não era felicidade. Era algo mais profundo. Era como se a vida tivesse me devolvido uma parte que eu já tinha enterrado. Mas devolvido com um aviso: Cuida com cuidado. Escrevi no caderno: Não sei se Carlos voltou para ficar. Mas voltou. E isso já é um milagre que eu não pedi. Mas recebi. No grupo contei tudo. Alguns se emocionaram. Um deles disse: Seu Mário, o senhor está colhendo o que plantou, mesmo depois de ter sido pisado. E eu disse: Talvez seja isso mesmo, porque tem semente que brota só depois de muita seca. Nos dias seguintes, Carlos mandou mensagem. Disse que queria conversar mais. Perguntou se podia ir comigo numa palestra. Disse que queria entender melhor tudo o que eu vivi. Eu disse que sim, com calma, com espaço. E ele entendeu, porque agora ele não voltava como dono, voltava como aprendiz. E eu também estava aprendendo. Aprendendo que perdoar não é esquecer, é lembrar sem doer. E isso já é um renascimento. Outro dia sentei na beira da cama e fiquei olhando minhas mãos. Essas mãos que já carregaram criança no colo, que já consertaram telhado, já cavaram chão, plantaram árvore, seguraram caixão,
Limparam lágrima, seguraram prato vazio e depois cheio de novo. Mãos que ficaram tremendo de medo na frente de advogado, que escreveram página por página num caderno para não enlouquecer de silêncio. Hoje essas mesmas mãos fazem café com calma, tocam violão de tarde, acenam para quem passa na rua. Essas mãos aprenderam que não é porque a vida tá doendo que a gente tem que soltar o próprio corpo. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que dignidade não tem idade. Ela é direito de nascimento. E eu deixei que me tirassem isso. Não por maldade, mas por distração. Distração dos outros e minha também. Porque quando a gente ama demais sem limite, a gente vai deixando de se enxergar. E quando a gente some da própria história, os outros esquecem da gente também. Mas um dia eu me vi de novo. E o que eu vi foi duro, mas necessário. Um homem que deu tudo, mas esqueceu de guardar um pouco para si. Um pai que confundiu amor com sacrifício absoluto. Um avô que achava que o prêmio da velhice era ser lembrado, quando na verdade é ser respeitado. E foi nessa virada que tudo mudou. O processo foi encerrado. A justiça reconheceu meu direito ao usufruto pleno. Reconheceu o erro dos documentos, a má administração, o abandono afetivo. Não recuperei tudo no papel, mas recuperei o mais importante. O meu nome, o meu lugar, a minha história. Guilherme me ligou no dia em que saiu a decisão. Falou baixo, sem briga. Disse: "Pai, eu li tudo. O senhor estava certo. A gente falhou com o senhor." Eu agradeci. Disse que não precisava mais provar nada. Só queria seguir em paz. Camila chorou. Disse que se orgulhava, que eu tinha sido mais corajoso que muita gente jovem por aí. Fernando me deu um abraço demorado. Disse que agora ele sabia que envelhecer também era renascer. E Carlos? Carlos me escreveu uma carta, longa, com letra torta. Me pediu perdão. Me disse que nunca mais vai calar quando sentir saudade. E que agora entende porque a minha ausência gritava mais alto do que qualquer presença forçada. A carta ainda está guardada aqui, dobrada no meio do caderno. Não leio sempre, mas quando leio, lembro que tudo isso valeu a pena. Hoje, minha casa não é mais cheia de visita, mas também não é mais vazia. É casa de presença, de verdade, de ritmo meu. Às vezes, recebo convite para falar em lugares. Às vezes, só fico no quintal cuidando das plantas. Às vezes, almoço com Camila. Às vezes, Fernando me busca para o sítio. Guilherme passa menos, mas passa. Carlos ainda tá voltando. Devagar, do jeito dele. E eu tô aqui, inteiro. Vivo, respeitado. As pessoas me perguntam como consegui, como aguentei, e eu respondo: porque eu me escolhi. E quando a gente se escolhe, a vida repara. O caderno já tá quase cheio. Mas ainda escrevo. Todo dia, uma frase. Às vezes é só: tô bem. Às vezes é: choveu, mas passou. E às vezes é mais profundo. Como escrevi ontem: a vida me arrancou tanta coisa, mas me devolveu a mim. E esse mim aqui já é muito. Porque se a gente tem a si mesmo com dignidade, com memória, com história, o resto pode vir ou não. Pode voltar ou não. O que não pode é a gente se deixar morrer vivo. E eu vivi de novo. Simples assim. Porque a vida não acaba quando os outros vão embora. Ela recomeça quando a gente decide ficar. E é por isso, meu filho, minha filha, que eu digo com toda a verdade do meu coração: nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para colocar o próprio nome de volta na porta. Nunca é tarde para ser ouvido. E se essa história tocou teu coração, se você também sente que está sendo deixado para depois, me conta. O que você faria no meu lugar? E não esquece de deixar nos comentários o seu nome para eu te conhecer também.